E a professora tinha falado que se mentisse para o padre, o encadito já está na porta da igreja esperando a gente. A gente, quando era pequeno, a gente tinha muito medo. Eu me lembro para o catecismo, para a primeira comunhão, minha Nossa Senhora. Ai, se a hóstia colasse no céu da boca. E se colocasse o dente e saísse sangue. A professora contou de uma velha lá que mordeu a hóstia, saiu sangue, a mulher foi para o inferno em vida. Nossa Senhora. Você sabe que nessa brincadeira quase eu matei uma irmã minha. A Ziza mora lá em Manaus. Ô Ziza. Eu era molequinho, uns 4, 5, 6 anos de idade. Fui celebrar a missa, já era de padre. E aí na hora da comunhão, com folha de jabuticaba. E a folha de jabuticaba é dura. Aí quando eu dei a comunhão para a Ziza, ela muito piedosa, engoliu. E aquela folha, ela não podia pôr o dente. Ela acreditou que era hóstia. E ela começou a engasgar com aquilo e foi ficando roxa. Olha, se não é um parente nosso chegar lá e enfiar o dedo na garganta, tirou a hóstia dela lá. Estava verde, mas é porque já era verde. Então a gente tinha medo. Agora você imagina contar para o padre os pecados. Então a gente combinava o pecado. A professora falava, você tem que contar para o padre que você desobedeceu a mãe, você falou nome feio, você pensou coisa que não devia. Você não sabia nem se pensar, você ia lá e conversava. Chega lá, o padre tinha uma gradinha assim, você joelhava ali. Conte seus pecados. Fala mais alto. Aí você olhava para trás para ver se não tinha ninguém na fila, estava escutando. Aí, desobedeci o pai com a mãe. Mais alto. Desobedeci meu pai com a minha mãe. Meu pai. Falei nome feio. Palavrão. Às vezes eles citam os palavrão todos, né? Pensei coisa errada. Pequei contra a castidade. Não sabia nem quem que era a castidade. Mas pequei, eu falei pro padre. Pequei. Reza o ato da contrição. Alto ou baixo? Tanto faz. Senhor meu Jesus Cristo, tenho um grande pesar de vos ter ofendido, propõe com a vossa graça nunca mais tornar a pecar. Já pensou? Eu prometi isso. Dia seguinte. E aí? Não devia ensinar essas coisas para a criança, não. A criança sofre muito. Em vez de ensinar, eu prometo que com a sua graça eu vou lutar para não pecar mais. Nunca mais vou pecar. Eu falei isso para o padre. Mês seguinte, conte os seus pecados da última confissão. Aí você já começava a negociar. Aí a gente já ia ficando amigo do padre. O padre já conhecia o nome da gente, já guardava a voz da gente. Você ia no escuro, no confessionário, mas sabia sua voz. E quando ele chamava a gente pelo nome, nossa! E o medo que eu tinha dele falar meus pecados no sermão. Já pensou? Por exemplo, aqui o Léo. Hein? Esse menino teve um problema, né? Não. Ainda mais eu que era coroinha, calça curta branca, ficar lá do lado do padre. É chegado, né? Então a gente não conta o pecado fica lá. Às vezes é uma bobagem, mas aquela bobagem. Aí veja, não contar aquilo que era um pecadinho desse tamaninho, agora a minha consciência me acusa. Puxa vida, eu comunguei em pecado mortal. Agora veja, eu comunguei em pecado mortal. Se eu não tive coragem de confessar para o padre, nem aquele pecadinho desse tamanho, agora eu vou contar para ele que eu pequei em pecado mortal? Que eu comunguei em pecado? Não conto. E aí eu vou confessar, mas não conto tudo. Veja, gente, que terrível aquilo que eu falei já desde anteontem. Que terrível ensinar para as crianças que elas têm que receber aprovação, que elas não podem ser reprovadas, que elas têm que receber elogio, que elas têm que ser amadas por todo mundo. Coisa mais imbecil que ensinaram para nós. Você tem que ser amado pelos outros. E a gente passa a vida inteira, me dê amor, me ama eu. Vivemos a vida inteira feito um drogado, mendigando amor. Eu preciso ser amado. Preciso coisa nenhuma. Porque esse amor não é amor. Então nós escondemos. Aí nós passamos a ter uma relação amorosa com o nosso pecado. Nós guardamos ele no coração. E o pecado guardado dá fruto.
Ele começa a criar raiz, ele vai devagarinho, ele vai ocupando o seu coração, sua mente, a sua memória, a sua inteligência, a sua sexualidade, o seu corpo. E aí aquilo que vocês riram achando que era engraçado, mas não é, você cresce em estatura física, mas em sabedoria, afetividade, você cresce, quem sabe fica com 12, 13. Muitos de nós temos afetividade de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos. Você pega um adulto de 40 anos que se masturba, afetivamente é uma criança de 11, de 9 anos que estava descobrindo o corpo, talvez de 4 ou 5 anos de idade. Um adulto de 40 anos, mas que vive com as mentirinhas. Começa a contar uma coisa, aí emenda uma mentirinha na outra mentirinha, porque ele quer ser amado, aí ele conta, até no erro ele conta vantagem. Ele tem 40 anos de idade, ele tem o físico de 40 anos, mas a afetividade dele ficou com 12, 13, alguns ficou com 17, com 18. E a espiritualidade, pior ainda. Quantas pessoas que hoje têm o físico de 40, o bolso de 40, a cultura, já viajou o mundo de 40 anos, a educação de 40, estudou, fez uma faculdade, mas tem a afetividade de 18, de 16, de 20. Quanto homem com 40, 45 anos, aí larga da esposa para ir sair com as menininhas de 17, de 18, acha que elas gostam deles, é um bando de bobo mesmo, cada um tem o que merece, gosta do dinheiro dele, deixa de ser idiota, mas é bobo nasceu para sofrer, tem que sofrer mesmo, deixa de ser bobo, para ver se deixa de ser bobo. Então ele tem 40 anos de idade, tem dinheiro de 40 anos, tem cultura de 40, tem a afetividade de 18, de 20 e a espiritualidade de 6 ou 7. Já pensou que baderna? Qual é a idade da minha espiritualidade? São Paulo diz, vocês são crianças na fé, eu não estou podendo dar para vocês, eu só estou dando leite para vocês, só estou dando papinha para vocês. Está na hora da gente crescer na fé. Mas e como é que eu vou crescer na fé? Eu tenho que partir dessa certeza: meus pecados foram perdoados. Portanto, se eles foram perdoados, eu que não vou ficar guardando eles para mim.